Aleluia. Palavra de Deus em Jeremias, capítulo 32, versículo 38. Se você trouxe a sua Bíblia, eu quero que você acompanhe atentamente. Oh, Deus. Quero pedir a você que não converse com seu vizinho agora. Só com Jesus. Só com Jesus. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho. Um só caminho para que me temam todos os dias, para o seu bem e para o bem dos seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem. Plantá-los-ei firmemente nessa terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma, disse o Senhor. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho. Abra sua Bíblia em João 14, 6. Oh, aleluia. João 14, 6. João 14, 4, 5 e 6. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho. Eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias da sua vida. Jesus disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Isaías 35, 8. Isaías 35, 8. E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o louco. E se no andar da carruagem da sua vida você se encontrar em alguma dificuldade, a Bíblia ainda diz que você vai ouvir uma voz atrás de você dizendo assim, ó: este é o caminho, andai nele. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Diga para mim: Jesus é o caminho. Diga: Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Aleluia. Lhes darei um só coração, um só pensamento. Hebreus capítulo 8, verso 8 agora. Vamos estudar um pouco a palavra de Deus nessa noite. Amém? Quantos estão dispostos a isso? Hebreus 8, 8 diz: de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, e também sobre o seu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo,
nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Novo Testamento, Nova Aliança, não é um livro, não é esse livro. A nova aliança, o Novo Testamento que Deus propôs a fazer conosco, é imprimir as suas leis dentro das nossas mentes, do nosso coração. Ele quer carimbar, marcar, selar a nossa mente e o nosso coração com as suas leis. Hoje nós vivemos uma situação na igreja em que nós vemos a maioria dos irmãos não andando naquela vida de vitória, aquela vida que Jesus planejou. E nós perguntamos por quê? A Bíblia diz: esse meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Que conhecimento? Essa palavra conhecer, Deus diz assim: eles me conhecerão. Essa palavra conhecer vem da mesma raiz da palavra que diz que Isaac tomou a sua esposa e levou para a sua tenda e a conheceu. Ele teve uma intimidade com ela. Na verdade, Deus está dizendo: eles vão se relacionar comigo, porque eu vou colocar algo dentro deles, e eles vão me conhecer, eles vão se relacionar comigo. E não é tão difícil conhecer o Senhor, não é tão difícil reconhecer a glória de Deus. Isaías capítulo 1, verso 3 diz assim, que o boi conhece o seu dono, o jumento conhece a manjedoura onde ele vive. Mas ele diz: o meu povo não me conhece, diz o Senhor. Mas isso é passado. Jesus morreu na cruz, ressuscitou e enviou o seu Espírito para nós. E Ele está sobre nós hoje. E Ele está dentro de nós. E Ele é o cumprimento dessa palavra de Deus. Só que nós temos que tomar jeito na nossa vida. Nós temos que parar de viver como se o Espírito Santo não estivesse aqui. Nós temos que parar de agir como se o Espírito Santo não estivesse sobre nós. Nós temos que parar de estranhar quando nós vemos uma pessoa cheia do Espírito na igreja. Isso é a coisa mais normal. Criou-se na igreja uma cultura ao contrário. Que as pessoas cheias do Espírito são sempre quietinhas e aquela coisa assim. E não é verdade. O apóstolo Paulo diz que no zelo nós não devemos ser remissos. Nós temos que ser fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. O fervor não é nada mais do que o seu espírito dançando com o Espírito de Deus dentro de você. Eu gosto de crentes fervorosos. Eu prefiro uma igreja penteca, daquelas bem penteca mesmo, com aquele nome, Igreja do Deus Vivo, que vai voltar no último dia. O templo às vezes é 4x4. Às vezes a gente viaja, passa aí no interior do estado, está lá, sede mundial, desse tamanhozinho. E lá dentro o povo do fogo, irmãos. Eles sapateiam, eles pulam, eles rolam no chão, tentam subir pelas paredes. E eu fico olhando aquilo é louvável. Eles estão tentando alguma coisa. E eu vou te dizer uma coisa, que se me falarem que subir pela parede, eu vou ficar mais cheio do Espírito, vocês vão me pegar pelas paredes por aí. Porque eu procuro agir como se o Espírito Santo estivesse aqui, porque Ele está sobre você. Amém? Nós encontramos os irmãos radicais, sapatinho de fogo, tudo. E você fica olhando assim: puxa vida, que coisa ridícula. Oh, isso não é bonito de se ver, mas é agradável. Davi dançou 30 quilômetros, montanha acima, diante da arca de Deus, e dançando e pulando. E quando ele entrou em Jerusalém, a mulher dele diz assim: que coisa mais horrível, que coisa mais feia. Ei, meu amigo, que é isso, rapaz? Você aí quase pelado, descoberto aí, igual um sem vergonha. E ele diz assim: eu ainda me tornarei ainda mais desprezível, eu ainda me humilharei a mim mesmo muito mais por causa do Senhor.
Davi ficava sentado no chão ali, ó, na presença de Deus. Oh, Deus meu. Eu fico lendo a minha Bíblia, descobrindo formas de ter esse relacionamento com o Espírito Santo. Porque se eu for viver de acordo com os meus pensamentos, eu estou frito. Jeremias 29:11, o Senhor diz: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de bem, não de mal, para vos dar o fim que desejais, para vos dar um futuro e uma esperança. Isaías 55, o Senhor diz assim: olha, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos, e os meus caminhos são muito mais altos que os vossos. Então nós temos uma questão aqui que nós precisamos analisar. Isaías 55. O meu intuito nessa noite é desafiar você a subir mais alto. Deixa a palavra de Deus entrar em você. Vire para o seu irmão aí do lado e diga assim: deixa. Fale para o outro: deixa. É bom, deixa. Fica assim, fica manso. Amém? Tiago diz: fica mansinho, deixe que Deus ele implante a palavra no seu coração, que ela é poderosa para salvar as vossas almas. Isaías 55:6 diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho. A palavra caminho na Bíblia é o mesmo que comportamento em alguns casos. Nesse caso aqui, deixe o perverso, a perversa, os seus comportamentos perversos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos, não diz assim, deixa o perverso o seu caminho, e deixa o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor. O que é iniquidade, irmãos? Iniquidade é pecado sem ser praticado. É pecado aqui dentro. Quando você abriga o pecado e você começa a maquinar o pecado, isso é iniquidade. Amém? Então o pecado, quando você pratica o ato pecaminoso, ele é a perversidade aqui no caso. Mas antes de praticar é a iniquidade. Mas não assuste não, porque Deus perdoa tudo. No Salmo 32, Davi disse assim: Deus perdoou a iniquidade do meu pecado. Ele foi lá na raiz e arrancou tudo. Uau! Amém? Isso está sempre na nossa mente. Por quê? Porque ela está ocupando um lugar que já deveria estar sendo ocupado por outra coisa, que é o Espírito de Deus. Ele foi colocado sobre mim e sobre você, para nos ensinar a conhecer ao Senhor. E nós precisamos começar a agir como se Ele estivesse sobre nós, porque Ele está. Por exemplo, nesta reunião, o que você deveria estar fazendo enquanto eu estou pregando? A Bíblia diz que você, cochichando, deveria estar orando em outras línguas. 1 Coríntios diz que quando nós reunimos, nós devemos ficar falando em línguas conosco mesmo e com Deus. Enquanto o pastor está ministrando a palavra, nós estamos. Sem atrapalhar o pastor a ministrar. Cochichando. Falando em outras línguas conosco mesmo e com Deus. Quantos gostariam de tentar? Vamos lá. Ligado nele. Você
vocês estão agindo como se Ele estivesse aqui, e Ele está. Você está entendendo isso? Uma coisa é Deus estar aqui, outra coisa é a nossa atitude. Se Ele está aqui e nós agimos como se não estivesse, não adianta nada. Existe uma diferença enorme entre a presença de Deus e a manifestação dessa presença. As palavras, inclusive, nos originais são diferentes. Deus agora, Ele está em todos os lugares. Está nos botecos, nos motéis. Ele está nos restaurantes, nas igrejas, nas esquinas. Não é isso que muda o mundo. O mundo é mudado quando a presença de Deus se manifesta. E ela se manifesta sobre o seu povo, através do seu povo. Vamos lá? Consigo mesmo e com Deus. Consciente da presença de Deus. Vamos lá, igreja. Quero ver sua boquinha mexendo. Ele não diz que é para pensar, ele diz que é para falar consigo mesmo e com Deus. Porque aquele que fala em línguas, ele não fala a homens, porque ninguém o entende. Mas em espírito ele fala mistérios. Os mistérios que estavam ocultos dos séculos das gerações são revelados a nós. Isto é, Cristo em nós, a esperança da glória. A oração em línguas, por exemplo, Deus nos deu para poder ministrar no nosso espírito, sem passar pelo crivo da nossa mente. Porque quando nós oramos em língua, nós não entendemos nada, mas é um cuidado de Deus que nós não entendamos. Porque Ele quer substituir o que nós pensamos por aquilo que Ele pensa. Quando nós oramos em línguas, nós estamos falando os mistérios de Deus. A nossa mente está sendo renovada pelo Espírito Santo. Não vos conformeis com este século, mas renovar. Temos que renovar a nossa mente. Não vos conformeis com este século. Deus quer mudar o nosso pensamento e dizer assim: eu vou imprimir as minhas leis na cabeça deles, eu vou colocar os meus mandamentos no coração deles. E eu pergunto, como que Ele vai fazer isso? Deus é um Deus muito prático. Se Ele quer fazer algo, Ele diz como fazer. E a primeira coisa que aconteceu quando o Espírito Santo desceu sobre os irmãos em Atos, eles começaram a falar em línguas. E a Bíblia não diz que eles pararam, não, diz que eles começaram, nunca pararam. Foi só o começo. Vamos lá, as boquinhas mexendo. Vamos praticar a palavra. Ligados no Espírito de Deus. Ligados no Espírito de Deus. Feche os seus olhos. Isso que está acontecendo aqui é totalmente bíblico. Acredite em mim. Você não tem que... eu não quero atrair sua atenção aqui hoje. Eu quero que a sua atenção esteja em Jesus, no Espírito Santo. E quando você começa a falar em língua, é como se você estivesse perdendo a minha mensagem. Mas você está recebendo a melhor mensagem que você podia receber. Então nós nos acostumamos, ou fazemos um culto bem pentecostal, bem barulhento, ou não fazemos nada, ou 8 ou 80. Mas quando vos reunir, vamos lá, igreja. Você diz, pastor Cirilo, eu nunca orei em língua. Pois comece agora. Comece agora. Se
você tinha vergonha de falar, é um bom momento. Fale consigo mesmo e com Deus. Abra sua boca. Comece a dar forma às palavras. Nós vamos começar a agir como se o Espírito Santo estivesse aqui, porque Ele está. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei, diz o Senhor. A pergunta é, como que Ele nos dá essa palavra? O apóstolo Judas, depois de dar uma lista de pessoas que estavam agindo desordenadamente, ele diz assim: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus. Como é que você edifica-se sobre a sua santíssima fé? Orando no Espírito Santo. Mas será que orar no Espírito Santo e orar em línguas é a mesma coisa? Sim, e eu explico. O apóstolo Judas diz: edifique-se orando e no Espírito Santo. E o apóstolo Paulo diz: aquele que ora em línguas, a si mesmo se edifica. O resultado que você colhe, o fruto que você colhe por orar no Espírito Santo é o mesmo que você colhe por orar em línguas. E se eu chego num quintal de noite no escuro e ponho duas frutas, e as duas são laranja, eu ponhei do mesmo pé, porque laranja só produz laranja, laranjeira só produz laranja. Se orar em línguas produz edificação, se orar no Espírito também produz edificação, o pé é o mesmo. Quer você queira ou não, você que está orando em língua, os mistérios de Deus estão sendo implantados no seu espírito agora mesmo. Os segredos de Deus, a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Nós gostamos da Bíblia, eu amo a Bíblia, mas a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica a letra. Tudo que Deus está colocando no seu espírito, nada vai sair fora da Bíblia. Sempre quando Ele revelar algo a você, Ele vai te mostrar na Bíblia onde está. Mas eu conheço bons testemunhos de Jeová que conhecem a Bíblia talvez mais do que muitos de vocês. Espíritas, teólogos, padres. Não é isso que faz a diferença. Os irmãos, nas primeiras décadas, não tinham a Bíblia. Grande parte do Novo Testamento é a história da vida deles. Eles tinham o Espírito. Em Atos capítulo 2, eles começaram a falar em línguas, nunca pararam. Quando começou a dar confusão na igreja, Paulo falou: então vamos fazer o seguinte, vamos orar baixinho, mas não vamos parar de orar. Vamos lá, igreja. O Senhor nos preparou um caminho para que o adoremos. 1 Coríntios capítulo 12 tem uma lista de dons espirituais. Começa com palavra de sabedoria, conhecimento,
profecia, fé, discernimento de espíritos, dons de curar, milagres. E lá embaixo está a variedade de línguas, capacidade para interpretá-las. Por que esse dom de línguas está lá embaixo? Aparentemente é o último. Porque na verdade ele é o alicerce para a nossa edificação pessoal. Você pode notar que todas as pessoas que são usadas por Deus poderosamente, elas têm uma vida de oração disciplinada no Senhor. O apóstolo Paulo orava em todo o tempo no Espírito. E assim que ele vestia a armadura de Deus. Falando um pouco sobre guerra espiritual. Quanto ao mais, irmão, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. A pergunta é como fazer isso? Revestido de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra a cilada do diabo. Como que eu revisto da armadura de Deus? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. A pergunta é, como que eu pego essa armadura? Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. A pergunta é, como que eu vou me vestir da verdade? Vestindo-vos da couraça da justiça. Como eu posso fazer isso? Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. É assim que veste a armadura de Deus. Quando você está orando em línguas, essa armadura está sendo colocada sobre você. Porque através do Espírito você vai descobrindo umas coisas interessantes, dentre as quais que o príncipe desse mundo já está julgado. Jesus já julgou ele. Os pensamentos de Deus. Talvez você está aqui pela primeira vez, fala assim, eu não estou entendendo nada que esse homem está falando. É muito simples. Quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele te dá o seu Espírito Santo. O Espírito Santo te dá uma linguagem sobrenatural, que você não entende, que ninguém entende, que o diabo não entende. É um telefone vermelho para você conversar com Deus. E através dessa linguagem sobrenatural, os nossos pensamentos vão sendo renovados. Vão sendo renovados, vão sendo renovados, vão sendo renovados. Vão sendo renovados. Renovados. Aleluia. Renovados. Aleluia. Renovados. Meu ministério era um ministério comum, até o dia que eu tomei uma posição de orar para valer, disciplinadamente. Aí rompeu. Cheguei a orar um dia inteiro, durante meses, no monte, rodando em volta de uma pedra. Parava só para almoçar. Eu testei essa palavra. É isso que faz a diferença. Eu testei na minha própria vida e funcionou. Eu olho para vocês nessa noite. Se eu encontrar aqui um homem, uma mulher, um jovem, uma jovem, que tiver convicção e começar a se colocar diante de Deus em oração, a sua vida vai romper. A sua vida vai romper, o seu ministério vai romper. Hoje você olha o pastor Cirilo, Davi Silva, quem somos nós? Talvez éramos pior do que você. O seu ministério vai romper, a sua vida vai romper. Os pensamentos de Deus vão ser implantados dentro do seu coração. Sabe, tudo, não precisa nem fazer campanha de prosperidade, você já vai ser próspero. Deus vai te dar mais do que você quer, mais do que você deseja. Aleluia. Vamos lá, igreja. Vamos lá, irmãos.
Aleluia. Aleluia. Quanta fé há no seu coração em relação a isso? Quanta fé há no seu coração em relação a isso? Aquele que fala em línguas não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende. Em espírito fala mistérios, os mistérios que estavam ocultos dos séculos e das gerações. Deus, aprove a Deus agora revelar aos seus santos, isto é, Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em você, Cristo em você, a esperança da glória. Cristo em você, a esperança da glória. Nós estamos saindo de um modelo de igreja em que nós éramos o centro. Nós éramos a pérola de grande valor. A pregação era eu em Cristo, mas agora é Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em mim. Isso, oh, aleluia, o Espírito Santo coloca dentro de você. Não estou vendo os seus lábios mexerem. Oh, aleluia. Eu quero deixar para vocês algo que funcione nessa noite. Algo que vai mudar o futuro de vocês. Vocês precisam do futuro mudado. Deus tem um futuro, você tem um futuro e Deus tem um futuro. O futuro de Deus é melhor do que o vosso. Os pensamentos de Deus é melhor do que os vossos. Os caminhos de Deus são melhores do que o seu. Talvez eu esteja falando aqui com um futuro presidente da República do Brasil, um futuro médico, um futuro pastor, evangelista, mestre, apóstolo. Mas como que isso vai ser desenvolvido? É a questão aqui nessa noite. A pergunta é: será que Deus nos deu o Espírito Santo só como amuleto? Só para animar as nossas reuniões? Não. Ele tem um trabalho a fazer. Ele tem um serviço a fazer. Ele foi enviado para revelar as coisas que Jesus quer contar para você. E como ele faz isso? Enquanto você ora em línguas, ele implanta em seu coração as verdades eternas de Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, igreja amada. Oh, igreja querida. Oh, remachandaramassoro mochaire canta lamassora manai. Pastor, mas eu ainda não oro em línguas. Então comece agora. Ah, mas eu quero que o Espírito Santo ore em línguas para mim. Não, o Espírito Santo não ora em línguas. Quem ora em línguas são crentes cheios dele. É você que vai ter que orar. Eu não posso fazer isso por você. O Espírito Santo não vai fazer por você. Você terá que abrir a sua própria boca hoje mesmo e começar a falar. O que tinha que fazer já foi feito. Há 2000 anos Deus derramou o Espírito dele sobre a igreja. E eu não sei de nenhum lugar que diz que ele retirou esse Espírito Santo. Vamos lá, igreja. Vamos. Vamos. Não existe nada sem trabalho, irmãos. Tudo tem um preço. Tem um preço de oração. A oração no Espírito é algo para ser feito no carro, na cozinha, na pia da cozinha, no culto da igreja, na sala de aula, em todos os lugares, ligados, conectados, banda larga com Deus. Nada de conexão via telefone, modem, é banda larga, é Velox. Ligado em Deus, 24 horas, orando no Espírito Santo, orando em todo o tempo no Espírito. Isso é possível? É claro que sim. A Bíblia nunca nos mandou fazer nada impossível.
Deus não tem o desejo de nos deixar envergonhados. Ele não ia pedir algo que você e eu não pudéssemos fazer. Você pode fazer. Você precisa colocar de lado a preguiça espiritual. Você precisa colocar de lado a falta de entendimento. Está na hora de você se levantar e dizer assim: eu sou dele, eu sou do meu amado, eu estou nesse negócio, é para valer. Oh, eu lembro que quando eu comecei com essa, entre aspas, loucura, eu estava perto do Mercado Central, ali na Avenida Olegário Maciel, aqui em Belo Horizonte. E o passeio do mercado, ele é mais ou menos como daqui lá naquela senhora, a última lá. E eu estava assim, com o pé na parede, com meu amigo Mário Pacito, e de repente veio um casal andando. E aquele casal veio andando. Quando aquela mulher olhou na nossa direção, ela caiu no chão, cheia de demônios. Eu estava com o pé na parede, eu peguei o impulso e fui correndo e disse: sai dela, diabo. Só depois que eu raciocinei. O marido dela me pegou, me segurou. Eu sei que eu expulsei um demônio relâmpago. O demônio estava passando a vários metros de distância. E por que a mulher caiu? Porque a presença de Deus expulsou o demônio que estava no corpo dela. Eu só fui perceber depois. E depois eu fiquei naquela sensação gostosa, eu fiquei extasiado. Ganhei meu dia. Eu nunca ganhei na loteria, mas deve ser assim que a gente fica. Logo depois que o marido compreendeu o que havia acontecido, ele ficou muito satisfeito também. E a mulher se recompôs, se levantou no meio da rua. Só que eu fui radical, falei: eu vou orar esse negócio. Está escrito aqui que é para me edificar, eu vou orar esse negócio. E vou orar com força, irmãos. Nós temos que ser fortes no Senhor. Se descobrimos um princípio da palavra de Deus, temos que bater com toda a força. Então eu não perco tempo. Um dia eu estava na Praça 7. Na época tinha o Benji na Praça 7. 1h da manhã. E de repente veio um mendigo e diz assim: Jesus está aqui. E caiu endemoniado. Esse demorou, deu até polícia. Graças a Deus o cabo da polícia era crente aí. Ele tirou os policiais: não é nada não. Alguém me denunciou que eu estava molestando o mendigo. E essas coisas começaram a acontecer. Há 3 semanas atrás nós estávamos em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Quando nós fizemos o apelo para a salvação, eu vi que uma senhora vinha chutando assim. Eu não conseguia entender o que é. Eu pensei que era normal dela. 2 dias depois ela veio dar o testemunho que quando ela veio aceitar a Cristo, a perna dela começou a vibrar. Ela não conseguia dar o passo direito. Só que ela sofria por muitos anos de artrose nos ossos, com a dor tão terrível. Ela vivia debaixo de medicamento. Ela achou aquilo esquisito, a carne dela pulava, mas a dor sumiu. A dor sumiu e no outro dia sumiu também. Ela não tomou remédio e sumiu. Então ela concluiu que havia ficado curada. Agora nós nem oramos por ela assim: ô Senhor, cura a artrose dela. Não, a presença de Deus. Diga: a presença de Deus. A presença de Deus. Mas a presença de Deus, para vir no lugar, ela tem que ser atraída por alguém. Porque na verdade a presença de Deus está em todo lugar, mas isso não faz a diferença.
O que faz a diferença é a manifestação da presença de Deus. E quando um crente, ele louva, quando o crente ele adora, quando o crente ele ora em línguas, quando ele glorifica a Deus, quando ele se conecta em Deus, ele atrai a glória e a presença de Deus. E esse é o nosso trabalho como cristãos: atrair a glória de Deus para o nosso trabalho, para a nossa escola, para a nossa igreja, para a nossa família. Não era a sombra de Pedro que curava, não, irmãos, era a sombra do Onipotente. Só que Pedro estava cheio da glória de Deus. Como você pode ficar? Oração em línguas não é tudo, mas é um dos meios eficazes que eu conheço. Aleluia. Quando os discípulos de Jesus oraram em línguas, em Atos capítulo 2, e os judeus vindo de toda parte da terra ouviam-os falar na sua própria língua. Sabe o que eles escutavam? Eles estavam falando sobre as grandezas de Deus. O que eu estou falando quando eu estou orando em línguas? Sobre as grandezas de Deus. Ora, machora, camastura, marasa. Aleluia. Poucos dias atrás eu estive no Rio de Janeiro e Deus me deu uma palavra, um casal. Deus vai usar esse casal tremendamente, mas tem um preço. Hora após hora após hora, dia após dia, orando no Espírito Santo. Oh, ó, já está começando a fazer efeito. Continue orando, não pare. Oh, oh, aleluia. Continue. Não pare. Agora pode aumentar o volume. Nós pedimos desculpa aos visitantes, mas hoje não dá. Hoje está difícil. Mas é bom que os visitantes saibam que é assim que você vai ficar quando você se converter. Oh!